Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Célio Garcia e eu quero aprender um pouco mais com você. Vamos estudar? Eu quero pensar com você no tema O Preço do Resgate. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 6, nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: Não sabeis daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência? Desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim dela é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a leitura da Tua Palavra na nossa mente, no nosso coração, que Ele nos ilumine para que venhamos entendê-la. Esse tema, o preço do resgate, ele é muito interessante. Resgate significa pagar o preço para livrar alguém das consequências daquilo que fez. A primeira vez que encontramos essa palavra resgate está na Ilíada, quando foi pago o resgate do rei Artur, que o corpo estava com os gregos. E os troianos queriam o corpo de Artur, do rei Artur, de volta. Esta palavra grega é litron. Litron significa resgate ou redenção. É o ato de pagar a dívida de alguém para deixar esta pessoa livre. Esse termo aparece 10 vezes no Novo Testamento, enquanto que no grego clássico somente 8 vezes, dada a importância que a Bíblia dá para o resgate, a redenção de todas as pessoas. Em primeiro lugar, eu quero falar com você sobre o uso do termo redenção no Antigo Testamento. Interessante que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Posteriormente foi traduzido para o grego, tendo recebido o nome de Septuaginta. E na Septuaginta nós vemos novamente esse termo litron sendo usado quando se pagava o preço do pecado através de um animal sacrificado para a remissão dos pecados. Esse entendimento é trazido para o Novo Testamento e ele se aplica em Cristo Jesus. Com o tempo, a palavra litron recebeu um outro significado. Era o preço para pagar o resgate de um escravo. Logo, o apóstolo Paulo utiliza justamente nessa perspectiva de pagar a dívida de um escravo para que tivesse a sua liberdade. Em Romanos 3, versículo 22 e 23, diz assim: Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse texto aponta justamente para a escravidão por causa do pecado e apresenta
Jesus Cristo como o Redentor, a nossa redenção. Em segundo lugar, eu quero apresentar o que diz a teologia. Muitas pessoas acham que a teologia é complicada, mas na verdade a teologia traz luz para o nosso entendimento. Justamente os teólogos que procuram entender para facilitar a nossa leitura do Novo Testamento, do Antigo Testamento, de toda a Bíblia. Um conceito teológico para a redenção eu gostaria de te apresentar. Redenção inclui tudo aquilo que chamamos salvação, livramento do pecado, perdão dos pecados, justificação, santificação e a vida eterna. É o ato pelo qual a pessoa passa a ser de Deus. Redenção significa que nós éramos escravos do pecado e agora somos escravos de Deus. Nós éramos servos do pecado e agora nós somos servos de Deus. Nós éramos servos do pecado obrigatoriamente, porque nós não conseguíamos lutar contra o pecado e vencê-lo sozinho, e agora, como filhos de Deus, recebendo o Espírito Santo, nós conseguimos vencer o pecado e temos a liberdade para obedecer a Deus. De escravo, nos tornamos servos libertos, com a liberdade de aceitar e servir ao Senhor, nosso Deus. Em terceiro, eu quero pensar com você sobre Cristo, o Redentor. Jesus Cristo recebeu muitos títulos e um dos mais importantes, com certeza, o Redentor. Ele pagou o preço pelos nossos pecados na cruz com o seu sangue. Ele sofreu pagando a nossa dívida. Ele não tinha pecado e morreu no nosso lugar. Interessante notarmos também que ao pagar o preço, ele nos retirou da escravidão. Nós éramos escravos do pecado e agora nós podemos ser servos de Cristo, porque ele pagou a nossa dívida. Ele então nos retirou do senhorio do pecado para ser o Senhor de nossa vida. A nossa redenção faz-nos lembrar que da mesma forma que ele ressuscitou e venceu o pecado, nós também vamos ressuscitar. Nós nos tornamos filhos de Deus, filhos adotivos de Deus, irmãos de Jesus. E em breve, quando ele voltar, nós vamos ter os nossos corpos transformados, sem pecados, e vamos morar com ele para sempre no céu. Sendo assim, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós estamos aqui para servir a Deus, para amar a Deus, para agradecer a Ele por tudo que Ele fez por nós. Porque Deus é bom, enviou o seu Filho foi obediente e morreu no nosso lugar para nos salvar. Para pensar e agir, eu quero trazer para a nossa reflexão alguns pensamentos para que venhamos concluir o nosso estudo. Em primeiro, a redenção ou resgate é a essência da salvação. Significa que fomos comprados para Deus, como o texto de Apocalipse 5, versículo 9 e 10 já nos mostrou. Em segundo, como consequência ética da nossa redenção, reconheçamos que somos o santuário do Espírito Santo e não mais escravos de alguém, nem mesmo donos de nossa vida, como vemos em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Neste texto, corpus é o grego soma, que designa mais que a estrutura física. É o âmago do ser, da pessoa, seu centro volitivo e afetivo. Cristo fez a redenção de todo o nosso ser, para sermos do Senhor. E em terceiro, pensemos em 1 João 4,4 e 5,19. Somos do Senhor, aquele que está em nós,
o nosso dono atual é maior que o dono antigo. Nada de transigir com o pecado, já que fomos libertados. Lembremos de Gálatas 5:1. Para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Deus é bom, Deus é muito bom. Ele nos ama, Ele nos amou primeiro, Ele nos salvou. Então sejamos obedientes e vamos glorificar a Deus através do nosso testemunho. Que Deus te abençoe abundantemente. Que Ele faça com que você entenda cada vez mais a boa e perfeita vontade dEle. Um forte abraço. Se você gostou desse estudo, se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilhe com aqueles que têm interesse em aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Deus te abençoe abundantemente.